Olá, graça e paz, sou o pastor Cláudio Patrocínio e mais uma vez aqui na conversa sobre o Sínodo de Orange, 529 depois de Cristo. É um documento da tradição cristã. Todos os anos, aqui na DMS Tauá, nós elencamos um documento no mês de outubro, por se tratar do mês da celebração da Reforma Protestante, sempre sendo comemorado no dia 31. Então, dedicamos no caso, o culto doutrinário, de estudo da palavra, que aqui para nós é terça-feira, todas as terças-feiras no estudo de um documento, olhando o documento e vendo nas escrituras se acha assim conforme. Então, elencamos para esse ano o Sínodo de Orange, 529 depois de Cristo, que trata de uma refutação asseverada, virtuosa, contra o pelagianismo e o semi-pelagianismo, que diz que o homem não é pecador ou que o homem é mais ou menos pecador. Então, vamos para mais uma conversa sobre esse documento e falando algumas coisas de como esse entendimento pode se reverberar e deve na igreja, no sentido do louvor, da adoração, da pregação, como isso pode, de forma saudável, que é tratar desse conhecimento na igreja em todos os seus aspectos. Isso é muito importante. Tudo bem que o documento do Sínodo de Orange tem algumas especificações, isso fica para outro momento de conversa, mas é um documento virtuoso e que trata de uma defesa primorosa, né, referente a essa heresia tão terrível, né, que diz que o homem não é pecador, ignorando, desvalorizando a graça e dizendo que não há o pecado original. Então, para essa conversa, mais uma, eu quero aqui ler o texto que nós elencamos como texto base, para nós começarmos a falar sobre essa tradição cristã, sobre esses documentos, enfim. Está lá em Neemias, capítulo 9, verso 38, que diz assim: Por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel e o escrevemos e selaram os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Então, nós lemos aí em Neemias capítulo 9, versículo 38. Eu quero ler aqui também na King James, para aumentar ainda mais o nosso conhecimento, né? E ver como a King James coloca esse versículo, a fim de que nós possamos crescer ainda mais no conhecimento do Senhor. Então vamos aqui, Neemias, deixa eu carregar aqui, capítulo 9, verso 38, para nós conhecermos como a King James trata esse versículo. Diz assim: Considerando, portanto, tudo isso, ou seja, considerando tudo que eles falaram, né? Pois o Neemias capítulo 9 trata de uma confissão e uma manifestação de arrependimento. Eles fazem uma retrospectiva de todo o pecado dos seus pais, daquilo que eles estavam a fazer novamente. Por exemplo, capítulo 5, oprimindo os próprios do povo com par de sapato, né? Ou seja, crente evangélico, está dizendo na linguagem de hoje, oprimindo outro crente, outro evangélico. Então Neemias se levanta e fala: vocês estão errando, vocês são escravos, foram escravos, e agora quer escravizar o seu irmão. Então Neemias começa a tratar todos esses apontamentos, todas essas questões que ainda estavam acontecendo. Esdras capítulo 9, chega a notícia que eles não aprenderam a lição, né? Chega a essa conclusão, porque eles estão novamente dando seus filhos para mulheres cananeias, estranhas, e tanto filhos para essas mulheres quanto as filhas para esses homens, misturando a linhagem santa, misturando o povo. E Esdras fica atônito. Diz o texto que ele se assenta ao final da tarde, se assenta atônito até o final da tarde. Meu Deus, que arrancou, né, os cabelos da barba, arrancou os cabelos da cabeça, entrou em crise, porque isso realmente nos deixa em crise. Nós não aprendemos nada com 70 anos. E isso nos faz lembrar, parando aqui um pouquinho a leitura, quantas coisas na nossa vida a gente não aprende. Então a gente pensa que aprendeu, mas não aprendeu. Me permita fazer uma colocação.
dos momentos de maior vigilância na nossa vida é os momentos de paz. É um momento que nós nos tornamos fortes. Não é nos momentos que nós estamos precisando. Olhando as Escrituras, a gente identifica lá Ezequias. Ezequias, no seu momento auge, maravilhas aconteceram. O que aconteceu? Enviou os embaixadores. E aí o profeta Isaías, o que eles viram aqui na sua casa? E há uma palavra de juízo tremenda, porque em 2 Crônica diz que Deus desamparou o coração de Ezequias para saber o que estava lá. E percebe-se que Ezequias, um homem crente como nenhum outro. As Escrituras dizem que nem antes e nem depois dele houve alguém que se converteu daquela forma. Mas havia mitidagem. Ele quis se bancar no coração de Ezequias. Eu não sou melhor do que Ezequias. Eu acredito que você também não. Pois bem, Uzias, em tempo de paz, se tornou forte. Dá na cabeça desse homem de entrar e acender o incensário. Fazer algo que não é da sua competência. O que deu na cabeça desse homem? E aí precisa de homens de peso dizer, rei, isso não vai ser para sua honra. E ele peita. Aí fica leproso. Quer dizer, então você percebe Asa da mesma forma. Lutou contra os etíopes. Deus venceu, deu vitória, foi fiel. E aí Deus dá paz para todo lado, está lá no texto. Então entende-se que ele estava num momento de paz, seguro. Aí vem novos desafios, porque a vida segue. Em vez dele ter o mesmo comportamento, a mesma postura, ele vai na casa de Deus, arranca os tesouros da casa do Senhor, pega o ouro da casa do Senhor. O que tem na cabeça dele? E aí, quando o profeta vai e denuncia, ele se volta contra o profeta. Então, a gente percebe que nesses momentos, Davi, não é isso? Não foi para a guerra, todo mundo sabe o que aconteceu. Então, a gente percebe que há esses momentos na nossa vida, os momentos de sucesso, de realização, de satisfação, de alegria, é um momento de maior cuidado. Porque insurge em nós o velho homem, o estado da autossuficiência. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos terminar aqui que a gente fez um break. Então, considerando, portanto, Neemias 9:38, considerando, portanto, tudo isso, decidimos estabelecer um pacto por escrito, assinado por nossos príncipes e líderes, assim como por nossos levitas e sacerdotes. Então, uma tradução belíssima. Então, conforme nós estávamos a falar, nós estamos vendo esse sinodo de Orange, os apontamentos que ali são mostrados, fazendo a denúncia asseverada, virtuosa, legítima contra essa heresia danosa, e dentro de muitas outras coisas que nós já havíamos falado em outras conversas. Qual é esse impacto, então? Fazendo um review para a gente poder continuar. Qual é esse impacto? Deixa eu pegar minha colinha aqui. Qual é esse impacto do pelagianismo na sociedade? Um impacto de diferentes formas e também profundo. Por quê? Porque no religioso, esse impacto do pelagianismo, quando você tira esse entendimento, essa construção de entendimento que o homem é pecador, que há uma depravação, que o seu coração é corrupto, isso são verdades bíblicas. E nós vivemos numa sociedade, num tempo, numa geração que se pratica o reducionismo, se pratica o sofisma, né? Tratando e o relativismo, né? O relativismo, o reducionismo e o sofisma. Então, tudo é relativo, que é errado para você, talvez não seja errado para mim. O reducionismo abaixa o impacto dos eventos históricos, como se isso não fosse de importância. E o sofisma, que faz toda essa troca, né, de palavras, o jeitinho. Tem uma palavra em Marcos 7 que trata muito bem disso, e o próprio Cristo, ele menciona esse jeitinho, né? Marcos 7, que diz o seguinte:
Vamos ler a partir do verso 6. Diz o seguinte: respondeu-lhes, bem profetizou, Marcos 7, verso 6. Respondeu-lhe bem, profetizou Isaías a respeito de vós hipócritas, como está escrito: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Aí entra o texto. E disse-lhe ainda, jeitosamente, na minha tradução ARA, ao meio da revista atualizada, de jeitosamente rejeitais os preceitos de Deus para guardardes a vossa tradição, ou seja, a malandragem, sabe, a criatividade da exposição bíblica, o jeitinho de expressar, de esposar as escrituras, para amenizar esse impacto da declaração que o homem é miserável, que o homem é pecador, que o homem nasceu morto, que ele é inimigo de Deus. Então isso para o pecador ofende. Como se ofende se a palavra de Deus não me espanta? E não é para se espantar o pecador ser resistente, porque isso é o processo natural. Mas aqueles que foram iluminados com a palavra, que afirmam-se como cristão, fazer o relativismo, fazer o reducionismo, tentar colocar outras palavras para expressar a verdade. Eu não estou aqui a dizer que você vai ler aqui e sem sabedoria, falta de educação, sem tato e dizer o que pensa. Não estou afirmando isso nem sugerindo esse pressuposto. Estou a dizer que nós devamos ser fiéis ao texto. Dizer, porque essa palavra não é nossa, é a palavra de Deus. E essa palavra é para a nossa saúde, é para a nossa salvação, é para a nossa alegria, é para a nossa felicidade, é para o nosso resgate. Então, o pelagianismo, quando você remove esse entendimento que o homem é pecador e desvalorizando a graça, e que coloca a autodependência, como já falamos, a autossuficiência, como também já falamos, né? A autodeterminação, aspectos místicos até na palavra, o tomo posse. Não tem nada errado de tomar posse, no sentido de que pega essa palavra, firme-se nessa palavra, está correto. O problema é quando você coloca um aspecto místico. Não dá. Então, tudo isso é fruto de Pelágio, dentre outras linhas de pensamento e filosofias heréticas durante a história. Lógico, não estou dizendo exclusivamente, mas tem Pelágio aí no meio. Um aspecto que nós estamos buscando a tratar do aspecto religioso. Então, quando eu removo esse entendimento da igreja e procuro tratar o meu culto num aspecto mais feliz possível, para fazer o ambiente mais extraordinário possível, eu estou fazendo relativismo, estou fazendo sofismo, estou praticando autodeterminação, estou fazendo autossuficiência, eu estou tirando essa verdade que o homem é depravado, miserável, nascido de mulher, que vive em breve tempo e cheio de inquietações. Essa é a verdade, está lá em Jó. Então, quando eu removo isso, entra o moralismo religioso na igreja. Então, eu sou gente boa, eu sou bom cidadão, eu não faço nada de errado. Por que Deus não há de me abençoar? Isso é moralismo religioso. O outro aspecto do que se reverbera dessa construção de entendimento pelagiana misturada em tantas outras coisas, misturada que eu digo, é que você ouve, vou aqui parafrasear Jeff Johnson, inclusive a gente está tendo o curso nas quintas-feiras, é uma pitada de verdade, vírgula, e o resto é heresia, ou sofismo, relativismo, ou seja o que for. Então você ouve uma exposição bíblica, está falando a verdade, mas as articulações, a maneira como dá-se continuidade à apresentação, à exposição das escrituras, aqui e acolá, tá? Uma pitadinha de criatividade, de uma coisa que não é bíblico. Então, quando se desconhece, principalmente a membresia, vai dizer ao final que palavra Deus falou. E quem falou ali foi Pelágio. É triste. É muito triste. O que falou ali foi relativismo.
Muito triste. O que se falou ali foi um reducionismo histórico. Mas para ficar de boa, para que o culto no domingo seja bom. Esse é o ponto que nós chegamos. Esse é o ponto que nós chegamos. Eu estou falando para a gente começar a trazer lei para o púlpito? Não, estou dizendo isso. Estou dizendo, então vamos, a gente cai nos extremos, né? Então eu trago lei ou eu libero geral. Não estou dizendo isso. O nosso desafio é ser equilibrado. É o equilíbrio. E aceitarmos a verdade conforme ela é. Sem esse questionamento, sem essa rejeição, pois é espírito e vida. Então, os impactos do Pelágio no sistema religioso é esse moralismo, é o positivismo, né? Correntes positivistas que você vê em louvores, em adoração. Mas eu não posso louvar. Olha, para me ser sincero com você, como deve ser, não, nem pessoalmente, nem na sua casa. Louve a Deus hinos que magnificam o Senhor. Mas é errado, é pecado? Não, não é. Mas não é bom. Se você puder evitar, evite. Talvez aqui e acolá você não consiga, você está ouvindo de algum lugar. Ok, mas se você puder evitar, evite. Porque, se você ouvir aqui gotas de chuva, né? Está chovendo aqui. Oh, que maravilha. Então, se você puder evitar, melhor ainda. Então, isso no sentido da congregação, do culto solene, é devastador. É devastador. Então, esse é um impacto. Então, as pessoas louvam no sentido da vida mais positiva possível. Está errado pensar bem em coisas boas. Mente vazia, oficina, né, do inimigo, não é isso? Mas isso não tem aspecto místico. Você é cristão. A nossa regra de fé e prática é as Sagradas Escrituras. Deus é soberano. Então, quando eu começo a pensar e não ver a forma como eu estou pensando, como eu cheguei a essas conclusões, a gente fica sujeito a esses entendimentos, no caso da nossa conversa aqui, de Pelágio. Então, moralismo religioso, confissão positiva, autossuficiência, eu preciso de mim mesmo, eu sou a versão melhor de mim mesmo. Esquecendo-se, como diz um dramaturgo, tentei fugir de mim mesmo, mas para onde fui, lá estava eu. A gente não consegue fugir de nós mesmos. Você pode mudar de estado, de país, de igreja, seja o que for. Você continua o mesmo. Porque o problema somos nós. Lógico, aqui e acolá pode ser uma questão doutrinária, no sentido de igreja, ou qualquer outra situação, lógico. Você aqui extremado. Mas isso é um ponto lá adiante. Na maioria não. Na maioria das vezes não. Então que nós possamos entender isso, compreender isso em amor, em misericórdia, pedindo graça a Deus. Então moralismo religioso, positivismo, autossuficiência ou evangelho diluído. Então esse evangelho que perde a eficácia pública, porque é agregado a esse evangelho uma ascensão social. Se antes você não podia, agora você pode, porque você tem Cristo. Se antes estava difícil, agora não é mais, porque você tem Cristo. Desde quando? Então, isso está ligado em muitas construções desse pensamento lá à questão do Pelágio. O pelagianismo, no sentido circular, também traz uma questão interessante. Na construção do pensamento social, a natureza do pecado ela é uma opressão racial e radical. Já na cosmovisão bíblica, a natureza do pecado é a condição universal do homem. É o pecador, conforme está escrito em Romanos 3, 23. Na natureza social, na natureza da culpa, né, nós temos dificuldade de tratar a culpa, ela é coletiva e herdada. Por isso que fala-se de reparação histórica, aquela coisa toda. Mas já na cosmovisão bíblica, a natureza da culpa é individual. Ezequiel 18, 20. Então a gente percebe que
a construção do pensamento do pelagianismo através dos séculos se reverberou em outras construções, outras maneiras de pensar, outras filosofias, mas a raiz desse problema está no ponto em que busca se afirmar que o homem não é pecador. Ele só se torna pecador quando peca. Ele é pecador. E que não depende da graça. Eu posso, com a força do meu braço, minha capacidade, a minha autodeterminação, conforme já falamos em outro momento, coach para o mercado, beleza, é isso mesmo, faz parte da regra do jogo. Mas coach no sentido religioso, como palavra, olha, não tem nem como discutir isso, porque não faz sentido nenhum. É proposital. Porque a raiz de tudo isso é para amenizar e dizer que você pode. E nós não podemos. O querer ou efetuar vem do Senhor. Com isso eu estou dizendo que você vai cruzar os braços e não vai fazer nada? Você não vai estudar, você não vai trabalhar, você não vai ter sabedoria de administrar suas finanças, você não vai fazer nada porque Deus é soberano e eu não posso nada. Não é isso. Não é isso. Isso aí já é uma inclinação radical, proposital da própria natureza humana, dessa raiva, do extrapolar. Viver uma vida equilibrada é difícil. Viver a vida cristã equilibrada é difícil, mas não é impossível. Porque é isso que o Senhor deseja que venhamos viver, é isso que o Senhor ajuda-nos todos os dias de nossas vidas, viver uma vida cristã equilibrada. Graça, conhecimento e o equilíbrio das nossas práticas, principalmente no teor da nossa conversa aqui, no sentido religioso, o equilíbrio na adoração, o equilíbrio na exposição bíblica, o equilíbrio no ensino bíblico. Uma igreja equilibrada, uma igreja que não surta. Esse é o ponto, sabe? De que aqueles que lá estão fazendo algo que a mente, ela funciona. Por que eu estou a dizer isso para a gente encerrar? Já foi dito isso em outros momentos, mas é sempre bom falar novamente, né? 1 Coríntios capítulo 14, verso 15, diz o seguinte, 1 Coríntios capítulo 14, verso 15. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Então a mente tem que estar. E se tratando de heresias, como de Pelágio, eu e você, ao ouvir uma exposição bíblica, eu preciso entender que tudo ali é graça. Porque eu não mereço nada, nós não merecemos. Jesus não morreu para ascensão social. Jesus não morreu para ser realizador de sonhos. Pega isso que é dito e vá na história. Vê se os pais da igreja falaram isso, vê se os apóstolos falaram isso, vê se os reformadores falaram isso. É simples, as livrarias estão aí cheias. Escolha bons livros. Investigue essa construção de pensamento, se é para isso que Deus morreu. Então, muitas das vezes nós não queremos aceitar essa verdade. E lutamos contra ela. E queremos criar um grupinho, sabe? Algo seleto e descolado para afagar a nossa natureza caída. Que Deus tenha misericórdia de nós. Então, nesse mês da reforma, começamos a pensar em todo o sangue derramado, todo o sacrifício de homens e mulheres que se voltaram à Escritura e defendendo como ela é. Ela é a palavra de Deus. Que Deus fale ao meu coração, fale ao seu, e que juntos possamos abraçar a obra do Senhor, manifestar publicamente a nossa confissão, o nosso arrependimento, expressando para todos que nós amamos Deus
E o nosso amor a Deus não é por aquilo tão somente que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. Cristo Jesus, nosso Senhor. Até a próxima conversa. Que Deus te abençoe.